Vocês estão vendo a tela, gente? Ainda não. Agora sim. Agora sim? Sim. Deixa eu só colocar já em projeção, só um minuto. Bom, a ideia é conversar com vocês sobre... E agora, estão vendo a tela já projetada? Perfeito. Sim. Entendeu? Então, agora eu achei que não estava, fechei. Deixa eu voltar de novo aqui. Espera aí. Projetar. Área de trabalho. Letícia, fecha a sua câmera, por favor, Letícia, e desabilita o microfone, tá? Quem está chegando agora sem câmera, sem microfone. Pronto. Bom, gente, a ideia, então, é conversar com vocês. O tema que eu e o professor Paulo fechamos. Em primeiro lugar, agradecer muito ao Paulo. É um dos meus melhores amigos do tempo do mestrado. Aprendi muito com ele, no mundo real. E falar só brevemente sobre o que eu faço da vida, né? Ele falou que eu sou advogado, eu estou na área já desde 96. Eu trabalho em órgãos ambientais desde 1996, desde o estágio. Já passei por vários órgãos, eu sou de carreira da Fundação do Meio Ambiente, FEAM. Já participei de iniciativas brasileiras e algumas parcerias internacionais ligadas a recursos hídricos, que é a minha área de pesquisa. E agora eu estou trabalhando no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é, como eu disse, minha área de pesquisa é governança hídrica. Sou alguém que gosta de juntar meio ambiente, economia e direito. Então, a ideia, como o nosso fala sempre que eu acordei um pouco para a economia a partir do nosso mestrado, e acho que é imprescindível para qualquer profissional de qualquer área que vá trabalhar com a temática ambiental, estudar a economia, porque o aspecto ambiental é, acima de tudo, um aspecto também econômico. Então, eu queria mostrar para vocês algumas questões que envolvem hoje pensar a sustentabilidade nos negócios, ok? Bom, primeira pergunta para vocês é: qual a importância da sustentabilidade para a economia das empresas? Não passou a tela para vocês, não? Não passou. Deixa eu ver o que está acontecendo. Só um minutinho que eu vou trocar de projeção. Eu sempre deixo o plano B, que é o meu PDF, pronto. Por ver as dúvidas. Está demorando, deu um delay aqui. Então, peraí. Deve ser o delay. Deixa eu projetar. De novo. Está aqui. Vou projetar para vocês de novo a tela. Interromper compartilhamento. Compartilha de novo. Vou compartilhar o PDF, que fica mais leve. Beleza. Deixo sempre como plano B. Mais fácil. PDF, está aqui. Compartilhar. Vou pôr a exibição de tela para vocês. Exibir. Modo... Agora só lembrar a tela cheia aqui. Exibir. Tela cheia, está aqui. Pronto, mais fácil. Então, para começar com vocês, primeiro, qual a importância da sustentabilidade para a economia e para as empresas? Bom, eu gosto sempre de mostrar inicialmente, eu coloquei alguns QR Codes aí, depois se você quiser usar, observar a questão da importância pela questão do risco, certo? Todo ano, isso já faz 15 anos, a equipe técnica que subsidia o trabalho do Fórum Mundial de Davos, eles soltam uma pesquisa sobre os 20 maiores riscos, os 10 maiores riscos para a economia mundial. Então, pensem que isso não é um documento elaborado por lideranças ambientais, ONGs, ambientalistas, etc. É um documento de economia. Esse documento, há 15 anos, subsidia os trabalhos que vão ser debatidos durante o Fórum Mundial de Davos, promovido pelo Fórum Econômico Mundial. Se você não sabe o que é Davos ainda, se informe, que o mercado exige que você saiba essas coisas, independente da sua área ou não. Bom, aqui é uma tela que mostra para vocês os maiores riscos ao longo desses 15 anos. Vocês podem observar uma tendência que o verde aí são riscos ambientais.
As duas linhas representam impactos quanto à possibilidade de ocorrência e impactos sobre maior intensidade e riscos quanto ao impacto. Então, o que são esses riscos que essa equipe técnica coloca? Quais são alguns dos problemas que podem acontecer para a economia mundial nos próximos 10 anos e que podem afetar os negócios? Então, você vê que uma tendência crescente nesse documento aí, que cada vez mais uma equipe econômica ligada a umas maiores organizações de discussão e fomento econômico do mundo, no seu principal evento de discussão, tem elencado como riscos à economia, a cada ano que passa, riscos ambientais. Esse é o relatório desse ano. E qual é a grande questão quanto a ele? Vocês podem perceber, aqui é a coluna dos 10 maiores riscos contra a possibilidade, do lado esquerdo, e do lado direito, maiores riscos contra impacto. Vocês podem perceber que dos 10 maiores riscos, 5 são classificados como riscos ambientais. A economia do mundo, o maior fórum de discussão do mundo, coloca como os maiores riscos da economia, num cenário de 2020 para frente, riscos ambientais. E, na verdade, são 6, porque o impacto número 5, que é crise hídrica, ele é tão complexo que ele já não é mais tratado como impacto ambiental, ele é tratado como impacto social. Então, de novo, o maior fórum econômico do mundo coloca cada vez mais impactos ambientais, riscos ambientais, como motivo de preocupação para o futuro da economia como nós as conhecemos. Agora, só uma coisa meio irônica, eu acho que vão ter que revisar a metodologia deles, porque se vocês observarem, quanto a impacto, qual era o 10º maior risco para a economia mundial? Doenças infecciosas. Eu acho que depois do corona, acho que eles vão ter que revisar um pouco isso. Esse é um estudo feito a partir de pesquisa com stakeholders de diversos segmentos, além de outros aspectos técnicos colocados, mas você vê que eles já estavam colocando a questão de doenças infecciosas como um dos 10 maiores riscos. Eu acho que ano que vem, depois do corona, se não for a primeira na listagem de 2021, eu não digo nada. E aí, tem um texto interessante, eu estou colocando o QR Code aí, do Gabriel Coleman, do Instituto Escolhas, que ele fala, olha, qual é as lições que o Brasil tem que aprender sobre isso? E a economia brasileira, os negócios brasileiros têm que observar quanto a isso. Ele fala que em 50 anos que ele conhece essa organização, certo? A bandeira central da conferência foi a questão ambiental, e especificamente a crise climática, certo? E mais que isso, já é perceptível que dinâmicas econômicas, de mercados sociais, estão sendo alteradas pelo aspecto ambiental. E ele dá exemplos muito claros sobre isso. Por exemplo, internalização e revisão da valoração econômica de bens ambientais, especialmente em momentos de escassez. Um exemplo que ele coloca muito claro é a questão da crise hídrica que o Brasil viveu em 2013, 2014. Será que nós estamos valorando economicamente o bem-água da forma necessária para conseguir ter uma racionalidade de consumo e uma segurança hídrica? Hoje eu estava revisando um termo de referência para o Plano de Segurança Hídrica de Minas Gerais. Nós hoje implantamos medidas para garantir que não falte água para os negócios no Brasil. Nós temos empresas, por exemplo, na bacia em bacias paulistas, que falam que elas não conseguem aumentar novamente uma situação de 1 mês ou 2 meses paradas por falta de água. E já colocavam em seus planejamentos de médio e longo prazo a possibilidade de fazer um plano B para mudança de local para estados com bacias hidrográficas que tivessem maior segurança hídrica para os seus negócios.
Isso não é ficção, isso não é papo de ambientalista, isso é planejamento econômico. Uma outra tendência observada, que é muito interessante, e que também já está afetando negócios, é a utilização de metodologias de cálculo de risco climático. Isso para poder gerenciar negócios, para negociar investimentos. E ele vai dando exemplos, como o Banco o Paribas e duas seguradoras francesas, que hoje eles colocam uma metodologia de métrica ligada a mudanças climáticas para decidir sobre investimentos. Uma das principais gestores de ativos no mundo, que é a BlackRock, ele coloca que, olha, eu vou limitar investimentos, eu vou orientar o investimento dos meus clientes a não serem feitos em empreendimentos que não façam uma adesão a políticas climáticas e somente vai investir em negócios verdes. Mais que isso, a gente fala sempre, tem um jargão muito utilizado, o grande problema, muitas vezes... Alguém está falando alguma coisa? Não posso continuar, né? Muitas vezes, isso acontece no Brasil, você tem a internalização de lucros em negócios e possíveis impactos, possíveis externalidades decorrentes daquele negócio acabam ficando por custo para o poder público e para a sociedade. Nesse sentido, políticas britânicas e francesas já estão prevendo revisar na formulação dessas políticas públicas forma de se evitar internalização para a sociedade de custos ambientais. Isso é só uma amostra do que a gente tem que pensar em cima disso. Nossa economia e políticas públicas estão preparadas para uma mudança visando a sustentabilidade? Eu sou o Paulo Sabe, professor Paulo Sabe, eu falo que eu sempre sou uma pessoa bastante cética quanto a isso. Eu, primeiro, gosto de ver o copo meio vazio, entender a dimensão do problema e o que a gente está trabalhando em cima disso, para depois pensar em soluções e, principalmente, pensar fora da caixa. Eu acho que a grande questão hoje para cursos eu estava vendo os cursos existentes, para negócios que envolvam engenharia, que envolvam arquitetura, que envolvam a computação, para até trabalhar em cima disso e saber aproveitar oportunidades de negócio a partir da sustentabilidade, é pensar fora da caixa. Eu vou dar alguns exemplos em cima disso aqui. Então, a gente tem o hiperconsumismo, não preciso nem dizer as consequências disso. Eu acho muito irônico as pessoas falarem sobre o novo normal do consumo, né, pós-pandemia. Você vê que a loja Hermès na China, ela teve o maior lucro, possivelmente, diário dela, nos primeiros dias na região de Bandu, logo nos primeiros dias que liberaram a volta do comércio. E até alguns já estão explicando isso com uma tendência menor dos chineses a viajar nos próximos anos. Eles tinham sempre a tendência de comprar produtos de luxo fora do seu país de origem. Eles estariam agora adotando a lógica de investir não só o valor da viagem em si, mas o que eles gastariam em produtos de luxo em outros países, em lojas locais. Resta saber se essa tendência vai continuar ou não. Se dizer que o novo normal levou as pessoas a refletirem sobre seus padrões de consumo, eu não sei. Eu sei que os exemplos estão de shoppings cheios, inclusive no Brasil, aqui nos lugares que já reabriram shopping, e o mercado de luxo a todo vapor na China, que ficou meses parado. Bom, o que se discute em cima disso hoje em termos globais? Eu tenho aqueles meus momentos Forrest Gump, que às vezes eu vejo um bom artigo, um bom estudo, leio e depois não guardo, né? Eu gosto sempre de lembrar da bolha econômica americana de 2008, 2009, em que se colocou basicamente a culpa com uma bolha no setor imobiliário e que isso levou àquela crise que acabou se alastrando para o mundo inteiro. Teve um estudo interessante do FMI que colocava assim, bom, isso foi um fator? Foi, mas isso foi o gatilho. Existem outras questões por trás, mais complexas, que têm que ser observadas. E uma delas seria o quê? Olha, tinha tanto dinheiro no mercado global aplicado em investimentos e tão menos
em produção, em consumo, que basicamente deu aquela travada na economia. Quer dizer, os governos locais ou mesmo os blocos econômicos, eles têm que começar a pensar em formas de estímulo ao capital de produção e, de certa forma, uma inibição do capital de investimento. Porque a gente corre o risco. Se todo mundo quer investir, quem vai investir em bolsa? Quem vai querer colocar investimento em capital de produção? É difícil. Mais que isso, os próprios instituições ligadas à economia têm alertado a questão da desigualdade socioeconômica como um motivo para problemas futuros na economia. Olha, se eu tenho uma sociedade com um grave e acentuado percentual de desigualdade socioeconômica, eu tenho riscos à própria questão da coesão social, a uma polarização política e redução do crescimento econômico. Essa frase lembra alguma coisa para vocês? Algum país? Que para mim lembra. Então, em 2017, a UFMI já alertava isso. E mais que isso, eles têm tratado, não só de... O UFMI hoje trata muito de iniciativas sustentáveis, como tem colocado também informações e sugestões para poder reduzir esses aspectos de desigualdade e, assim, trazer também um crescimento econômico. Uma delas, por exemplo, o FMI colocou claramente isso, se eu me lembro bem, foi ano passado, é a questão, por exemplo, de taxação de grandes fortunas, grandes contribuintes. Quer dizer, foi janeiro de 2020, melhor ainda, foi agora esse ano, não lembrava. Mas pensem, o Fundo Monetário Internacional, uma das mecas da economia global, falando, olha, eu tenho que pensar em taxar talvez grandes contribuintes para poder, com isso, tentar uma redução de desigualdade e, com isso, se eu tenho mais dinheiro em outras camadas sociais, eu posso ter mais relações de produção e consumo acontecendo. Tá. Mas, nesse contexto todo, como é que eu posso ir além disso? Como é que eu, como empresa, eu posso tentar enxergar o copo cheio, copo meio cheio? Eu posso tentar observar não só momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, mas o próprio contexto de uma aparente e estimulada transição para a sustentabilidade dentro da economia mundial, e aí isso tendo diferentes nuances de país para país, diferentes avanços ou retrocessos de país para país, como é que eu posso pensar... Opa, o meu Brasil ficou minúsculo, terrível isso, gente. Desculpe, depois eu corrijo, viu? Se é a pressa do PowerPoint. Mas como é que eu posso pensar hoje em oportunidades ligadas à sustentabilidade e negócios? Eu gosto sempre de trabalhar com os meus alunos, e eu discuto isso ao longo do semestre, na disciplina de responsabilidade social e meio ambiente. 3 modelos econômicos vêm sendo propostos já há algum tempo e têm sido colocados em práticas de maneiras diferentes. Um deles é a economia verde. Ele foi uma das propostas, para quem não lembra, uma das propostas principais da Rio+20, a corrida do Rio de Janeiro. E, basicamente, o que é essa economia verde? É você pegar 2% do lucro global, né? Isso é um valor irrisório para as economias, pensar 2% do que o mundo inteiro ganha num ano, e investir em setores chaves, que são negócios verdes ou que trazem em seus produtos ou resultados alguma vantagem ambiental. Então, nós temos negócios ligados à indústria verde, um setor que está crescendo muito de energias renováveis, turismo, gerenciamento de lixo, água, agricultura, silvicultura, pesca, construções verdes. O pessoal da engenharia aí se coloca cada vez mais no incremento das vantagens econômicas que as construções verdes podem trazer, não só para as empresas, mas para os proprietários finais de imóveis, e a questão de transportes. Só uma observação, eu vou mostrar esses 3 modelos, mas eu sempre faço uma visão muito crítica com os meus alunos, né? Aqui não vai dar tempo, obviamente,
mas eu sempre trago textos que criticam esses modelos e mostram os limites de cada um deles. Eu acho que se fôssemos pensar hoje, como os Estados Unidos falam às vezes de um Green New Deal, né, um novo plano econômico para sair dessa desaceleração que nós sofremos e que foi agravada pela questão do Covid no Brasil, eu pensaria elementos comuns e interessantes, ou a parte boa de cada um desses modelos. Mas é lógico que cada um deles tem pontos de críticas e tem limitações. Um outro modelo que eu particularmente gosto muito é a economia do compartilhamento, a sharing economy, que basicamente é você sair de relações de propriedade para relações de uso. A gente está falando aí de quê? De aluguel por temporada, o Airbnb, uso compartilhado de veículos, uso de bicicletas, clubes de trocas, escambo de produtos, clubes de horas. Mas isso é uma coisa muito pequena, a escala é pequena. Só pensar que modelos de negócio como o Airbnb e o Lyft ou a Uber surgiram através do conceito de economia do compartilhamento. Inclusive, hoje, tem algumas críticas significativas, por exemplo, a esses grandes que surgiram, e os valores deles hoje são da ordem de milhões ou mais de dólares cada um desses negócios, que ao longo da primeira ideia desse conceito, que foi em 2008, 2009, para agora, você vê claramente um prejuízo, uma precarização em relações de direito, no caso, relações fiscais e tributárias, e em precarização de direitos do trabalho. Tanto que esse modelo já é chamado por alguns críticos não como economia do compartilhamento, mas como ubercapitalismo. Até recente, teve um caso muito interessante nos Estados Unidos, que a Uber estava para lançar as suas ações no mercado, fazer o seu IPO, e os condutores de Uber começaram nos Estados Unidos, depois puxaram para uma greve global, querendo prejudicar o lançamento das ações da Uber, de modo a forçar uma negociação para melhores condições de pagamento nas relações feitas do uso do veículo. Então, tem muito espaço para isso, desde pequenos negócios, como, por exemplo, brechós de roupa usada, até grandes parcerias que envolvem milhões ou bilhões de dólares, como a Uber, como o Airbnb. Eu já utilizo algumas vezes em viagem o Airbnb, e para quem não liga para ter um café da manhã que você mesmo organize, é um imóvel mais barato, mais próximo, muitas vezes, do que você precisa trabalhar. E agora, a grande novidade, que tem discutido já há algum tempo, que é a economia circular. Você repensar o seu ciclo de produção e consumo e seu ciclo reverso daquele produto dentro de uma lógica circular, em que em cada fase do processo eu vou estar otimizando recursos, eu vou estar redesenhando processos, eu vou estar tendo uma atenção às matérias-primas utilizadas. Para quê? Para que o máximo possível desses materiais possam ser reaproveitados novamente no processo. Esse é um conceito que está tomando tanta força no mundo que a União Europeia já adotou, dentro do seu planejamento econômico 2016-2030, a economia circular como um dos seus elementos chaves do plano econômico do bloco. E você vê agora, nas medidas pós-Covid de estímulo à economia, alguns países como a Alemanha colocando aspectos ambientais e especificamente da economia circular no seu pacote econômico. Quer dizer, você vê que num pacote econômico de 130 bilhões de euros apresentados pela Alemanha, na semana passada ou retrasada, vão ter subsídios para carros elétricos e tecnologias digitais, as apostas hoje na área de computação cada vez mais para a virtualização de processos, para a digitalização de processos, de modo que você tenha menos consumo de insumos no mundo físico, e você vê que em aspectos de conservação ambiental, renovação de frota, quer dizer, aqueles veículos ainda que são veículos poluentes a diesel sendo renovados, e estímulo para também
aquisição e até P&D, pesquisa e desenvolvimento, para aeronaves de baixo impacto ambiental, porque sabe que um dos setores que mais sofreu e que deve sofrer ainda impactos pós-Covid é o setor aeronáutico. Então, aeronaves que consigam ter um consumo melhor e menos impacto ambiental são interessantes. Bom, e aí o Brasil nisso tudo? Como é que está? Eu devo dizer que, em linhas gerais, a gente não está muito bonito na foto no cenário internacional. Recentemente, por exemplo, nós tivemos um grande fundo soberano de investimentos que falou que não vai mais comprar ações brasileiras por aspectos ligados à nossa atual política ambiental e práticas. Temos hoje, por exemplo, o Parlamento da Holanda se opondo ao novo acordo com a União Europeia, Brasil-Mercosul, por aspectos ambientais nossos. Você tem a comissão do Congresso americano, que trata de relações comerciais, sugerindo não fazer ou sugerindo mapear melhor a possibilidade de um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos na área econômica. Mas, olhando internamente aqui, nós temos iniciativas tanto pensando fora da caixa, né? Tanto na economia verde, economia do compartilhamento e a economia circular, que estão atraindo investimentos, que estão implantando, que já estão acontecendo há alguns anos e que vêm colhendo o que é mais importante para o negócio, que é lucro. Você vê que essa matéria aqui, por exemplo, é de 3 de junho desse ano. Nós acabamos de aprovar aqui hoje o licenciamento ambiental do maior projeto de energia fotovoltaica do Brasil. Então, dentro daqueles 10 setores que a economia verde coloca, você tem um incremento nos últimos 5 a 10 anos muito significativo, tanto de negócios tradicionais como novos modelos de negócios envolvendo energias alternativas. Eu gosto sempre de lembrar daquele modelo de fazendas solares que você compra você aluga a sua cota de geração de energia naquela fazenda e o que gerar é compartilhado entre os membros e debitado da sua conta. Tá aí. Eu sou cético, eu acho que esses negócios não estão acontecendo no Brasil, a economia brasileira ainda está parada. Não, a economia brasileira está crescendo também em negócios verdes. Ano passado, a Comissão da ONU para Negócios na América Latina, ela pesquisou sobre negócios ligados à sustentabilidade. Desses negócios que foram sugeridos para ela, para serem avaliados, foram 131 estudados, ela destacou 15 desses projetos brasileiros e, inclusive, lançou um livro com cases bem-sucedidos de negócios na área de economia sustentável. Quer dizer, o Brasil já tem hoje pessoas ganhando dinheiro dentro de uma nova visão econômica ligada à sustentabilidade. Mais que isso, logo depois do rompimento de Brumadinho, nós tivemos muitas discussões envolvendo que um dos pontos colocados era a nossa dependência à economia de bens primários em Minas Gerais. Então, várias discussões sobre uma retomada econômica em Minas já traziam, desde aquela época, discussões sobre uma diversificação da matriz econômica mineira, com novos negócios, dentre os quais tem se discutido bastante a questão da economia verde, quer dizer, eu impulsionar negócios verdes no Estado como uma forma de diversificar a economia. Isso foi o tema esse ano da Semana do Meio Ambiente, a matéria de 3 de junho, certo? Juntamente com a FIEM. E nós já temos, também por estímulo da Federação das Indústrias do Estado, nós já temos empresas em Minas Gerais que estão tentando adotar o modelo de economia circular. Existem, para mim, grandes filões de negócios no Brasil, grandes filões que áreas de engenharia, que áreas de arquitetura, que áreas de ciência da informação, informática e afins, têm que buscar. Vamos citar alguns aqui.
logística reversa, que não sabe o que é isso ainda, por favor, identifique isso. Quer dizer, hoje as empresas, os negócios, têm que ficar responsável pelo produto que geram, uma vez que eles são descartados, que eles são usados. Então, a quantidade de negócios associados em pegar uma embalagem de cerveja, uma garrafa de cerveja, e ela hoje, responsabilidade da fabricante dela, voltar a ter algum uso econômico, que é a obrigação da fabricante, que é a obrigação da vendedora, e que é até do consumidor final, isso está abrindo um leque de possibilidades muito grande. As energias alternativas no Brasil, a questão de resíduos no Brasil. Paulo e eu conversamos sempre muito sobre isso. Num país que mal recicla 10%, existe um universo de novos negócios que podem ser feitos, desde recuperação energética de resíduos até a reciclagem de plásticos e afins. E você vê já cenários apontando para isso, para incentivos, tanto iniciativas privadas ou públicas, apontando para isso como um filão de negócios que tem que ser observado. Então, alguns casos aqui para vocês. Na semana passada, foi liberado novas formas de investimento, de emissão de debêntures para o setor de infraestrutura, certo? E quais são as áreas que o governo está incentivando a obter recursos? Algumas delas, projetos de recuperação energética de lixo urbano, tecnologias de mobilidade urbana e saneamento. Quer dizer, se vai dar certo ou não, é um estímulo para esses setores da economia. Aqui eu coloquei errado. Aqui. Outra coisa que aconteceu, assim, vejam como o mercado está dinâmico. Coisas que aconteceram de sexta-feira para cá. É um setor que até agora não tinha regulamentado o seu descarte, logística reversa, que são os medicamentos, teve um decreto publicado. É um novo filão. Até hoje, pra vocês terem uma ideia, eu tinha um blog até um pouco tempo atrás, a matéria que as pessoas mais leram no meu blog ao longo dos anos dele era como descartar resíduos. E, basicamente, dos totens que eu vi em várias farmácias ou clínicas, todos eram ligados, todos pertenciam a uma só empresa, em que ela prestava o serviço de recolha desses medicamentos, possivelmente ganhava alguma coisa com esses medicamentos, alguma coisa de produtos ou afins, e conseguia colocar esses totens no Brasil inteiro. Eu recebi ligações de vários pontos do país, querendo saber se no estado das pessoas também teriam esses serviços de descarte. E agora acabou de sair a logística reversa desse setor. Então, são oportunidades de negócio que estão aí e que têm que ser revistas. Nós estamos com um cenário hoje bastante complicado, eu admito, para a política ambiental brasileira, mas eu acredito que hoje, só já concluindo, quem em negócios tanto tradicionais como aqueles que estão dependendo de incubadoras e afins, não acordarem para a sustentabilidade dos seus negócios, vão perder o fio da história. E só para fechar, para vocês entenderem uma dimensão disso, deixa eu fechar aqui. Quero mostrar o exemplo da Green Meeting. Deixa eu pegar aqui. A Green Mining, desculpa, ela é uma empresa que passou por um processo de incubadora, de startup, promovido pela Ambev. Qual é o negócio deles? Sistemas de logística reversa inteligente para a questão de garrafas. Imagina o que é passar por um processo e entrar em negócio com a Ambev para reciclagem, entrar na cadeia de logística reversa de garrafas. Qual é a chance de sucesso nesse negócio? Então, gente, era basicamente isso que eu queria mostrar. Eu acho que a sustentabilidade está aí. Os negócios não têm como escaparem disso. E, na verdade, não tem que se ver o copo meio vazio, não. É ver o copo meio cheio das oportunidades que existem em várias áreas
de conhecimento científico, em desenvolvimento profissional, para poder entrar nisso e não perder o bonde. No mais, gente, muito obrigado. Obrigado à Faculdade Pitágoras, obrigado ao professor Paulo pela iniciativa e estou aberto para algumas perguntas aí no tempo que nós temos. Tá. Pessoal, seguinte, queria agradecer primeiro aqui a contribuição espetacular do professor Alexandre Magrinelli, que é um cara que conhece muito do que ele está falando. Ele não viu isso num livro, ele vivencia isso. Então, a gente está trazendo para vocês aqui a ponta do que está acontecendo, o front, que está rolando na trincheira, né? Por questão de ordem, nós estamos com 140 e poucas pessoas na sala, a última vez que eu tinha visto. Eu queria fazer o seguinte, propor 3 perguntas no chat. Então, no chat da reunião, as 3 primeiras perguntas vão ser respondidas. E, além das 3 perguntas, quem tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar no meu e-mail que eu encaminho para o professor Magrinelli e ele responde para as pessoas que perguntarem, tá? O meu e-mail também está no chat. Mas quem eventualmente não conseguir acessar o chat, o meu e-mail é paulo.taveira@croton.com.br. Então, quem tiver alguma pergunta, pode colocar no chat agora que eu já encaminho para o professor Magrinelli responder aqui. Pergunta ou comentário, né? Enfim. Paulo, você pode ler aí, tá? Tranquilo. Tá. O pessoal tá meio tímido aqui, viu, Magrinelli? Acho que é a primeira da semana, o pessoal tá aquecendo ainda. Tranquilo, estou acostumado. Tá. Vamos dar um tempo aqui. O problema é que a gente não consegue acessar o chat. Não tem acesso ao chat. Entendi. Esse é o problema, a gente não consegue escrever. Pessoal, levantar a mão, levanta a mão, os 3 primeiros que levantarem a mão, faça a pergunta. Então, ó, José, quem falou eu quero fazer? O José Eustáquio, eu quero fazer. Segundo nome, José Eustáquio é o primeiro. Outra pessoa. Anderson de Aquino, segundo. Anderson de Aquino, terceiro. Deixa eles fazendo a pergunta, Paulo. Sabe por quê, Carla? Não dá para ver isso no chat, na lista, não. São 152 pessoas. Até eu passar tudo, a gente vai ter muito mais que 3. Flamiel, pode ser o terceiro? Flamiel, pode ser você, Flamiel? Então tá bom. Então pode ir lá. Primeira pergunta do José Eustáquio. Os outros mantenham o microfone mudo, por favor. José Eustáquio, fica à vontade. Alexandre, boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Dentro de tudo que você comentou, eu queria uma opinião, um entendimento seu. Eu acho que o Brasil, a cultura do Brasil ainda é um ponto muito difícil para que tudo isso aconteça, né? Eu creio que culturalmente, nem 20 anos para frente, talvez, a próxima geração, a gente pode tentar mudar isso. Mas você não acha que a cultura do Brasil pode ser um empecilho para que isso tudo que você falou aconteça? Bom, eu vou ser bem sucinto para poder ter mais chance. Eu acho que a sua pesquisa e o seu planejamento de negócios tem que prever isso. Não dá para ter uma lógica muito clara se vai dar certo ou não, certo? Agora, tem gente ganhando dinheiro que não está pensando nisso, tá? Não está vendo o copo meio cheio, está vendo o copo meio vazio, está vendo o copo meio cheio. Quer dizer, se você não der um start na coisa, não tentar um modelo de negócio, incluindo no seu plano de negócio possíveis resistências, ou fazendo uma boa pesquisa do que você tem que fazer para conseguir vencer isso, ou pensar um pouco fora da caixa, tem alguém do lado que está tentando. É só pensar na Green Mining. Não vou conseguir pegar em garrafas de vidro. Eles implantaram um sistema de lógica reversa que ganhou um prêmio de incubadora da Ambev e estão rodando o mundo com a Ambev aí. Então, eu acho que existem resistências, sim, eu vivo isso há 20 anos, certo? Só que se você não tentar fazer alguma coisa e incorporar, inclusive, essa resistência no seu plano de negócios, eu acho difícil. Alguém do seu lado vai fazer e vai conseguir. Sim, legal. Deixa eu só comentar, você está sugerindo, Alexandre, que a resistência deve ser encarada no plano de negócio como uma ameaça, um risco? Sim, sim.
Eu acho que você tem... Só que envolve também a questão da pesquisa. Quem já tentou fazer isso aqui no Brasil ou fora, superou como? Ou eu vou ter que começar do zero? Também você não vai descobrir a roda. Sim. Esses cases, por exemplo, agora são 131 cases na América Latina. Lógico, em países com situação sanitária pior que a nossa, econômica pior que a nossa, tiveram problemas também. Eu vou aprender com quem fez e quem conseguiu. Então, o dever de casa é o benchmarking também, né? Sim, também. Perfeito. Olha a moto. Olha a moto. É igual o Uber, creio que eles investem em seguro, né? Porque o Uber é aquelas patinetes, né? Porque a cultura do Brasil, né? Esse foi um caso interessante. Legal. Obrigado. Beleza. José Eustáquio, obrigado por contribuir, hein? Boa noite para você. Esse caso eu quero ver ainda trabalho acadêmico sobre ele, porque realmente o grau de depredação e o jeitinho brasileiro de conseguir desligar o sistema deles conseguiu derrubar o negócio. Isso é um caso realmente que tem que ser trabalhado. É complicado. Beleza, então, José. Anderson de Aquino, por favor, pode fazer sua pergunta. Tá, boa noite para todo mundo aí. Na verdade, ele falou no meio da palestra, ele falou uma coisa que eu fiquei meio sem entender, por isso que eu queria ver como que eu vou fazer as perguntas. Você citou taxação de grandes fortunas. Como assim? Seria, do jeito que você falou, seria tipo a favor? Seria uma solução? Ou é uma implementação que deu errado? Que aí, dependendo do que você me falar, eu fazeria minha pergunta, que eu fiquei sem entender essa parte. Dentro dos aspectos de desigualdade econômica como limitador de crescimento econômico, que o FMI coloca, mais recentemente, você vê que a matéria de 8 de janeiro, o FMI tem estudos sugerindo taxação sobre grandes fortunas, ou sobre lucro de grandes capitais, entendeu? São estudos que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, tem colocado diante da percepção que eles têm de que desigualdades sociais estão limitando o crescimento econômico em certos países. Mas qual país que isso deu certo? Que eu estive vendo, a taxação de grandes fortunas, quando você faz uma taxação de grandes fortunas, por exemplo, no Brasil, se você taxar todas as fortunas, todos os devedores que tem no Brasil, vai dar em média 2,3 trilhões. Isso na época de reforma da Previdência, estava todo mundo comentando sobre isso, falando que era a solução, que era a solução mágica para isso, mas na hora que você fosse calcular, ia pagar simplesmente 20 anos só de Previdência e depois não ia dar mais. E quando todo país que fez isso, a taxação de grandes fortunas, os empresários começaram a sair do país, né? Que aconteceu isso muito na Europa. E aí eles tiveram que voltar. Eu não conheço ainda um país que conseguiu dar certo esse sistema, que tentou implementar esse sistema, que todo mundo tentou fazer a taxação de grandes fortunas, os grandes empresários saíram do país, e o que gera dinheiro para o cofre público é a arrecadação do sistema privado. Aí eu fiquei sem entender como que resolveria isso. Qual o país que deu certo nisso? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, aí eu teria que ver o estudo do FMI realmente, eu não lembro de cabeça agora, mas também essa história de que impor esse tipo de imposto é sempre evasão de empresários, tem que ver caso a caso. Eu acho que a gente hoje tem trabalhado muito com informações genéricas sobre a favor ou contra de algumas medidas econômicas, certo? Por exemplo, quando eu discuto a questão, por exemplo, de privatizações, eu vejo de 8 a 80. Eu sou contra, eu sou a favor. Você não vê um meio termo com base técnica, certo? Eu, por exemplo, tenho setores na economia que eu não entendo como o governo brasileiro pode ter participação. Eu acho uma loucura o governo brasileiro ter participação, no mínimo acionária, em alguns negócios. Já em outros setores, por aspectos exclusive estratégicos, eu não vejo com bons olhos a questão de privatização, por exemplo, setor de água. Hoje, nós já temos vários problemas sobre o uso múltiplo de água, com reservatórios pelo sistema Eletrobras, porque água parada em reservatório é energia potencial parada. Paulo me corrija isso se eu estiver errado. Eu vou pensar num player privado liberando água a mais da sua cota numa situação de escassez hídrica, de seca, abaixo, a jusante de uma hidrelétrica. Entendeu? Então, assim, voltando ao seu ponto, caiu o imposto sobre grandes fortunas brasileiro, que está parado na Constituição,
eu acho que, no mínimo, deveria se tentar, sim. O estudo da FMI eu não lembro de cabeça, posso até te mandar, se você pedir aqui, posso esperar no final que eu te mando essas matérias sobre ele, mas acho que, se o Fundo Monetário Internacional está discutindo esse assunto, acho que, no mínimo, já que ele é basicamente um órgão mundial de economia, a gente devia parar para pensar em cima desse assunto. Beleza, Anderson? Beleza. Não foi muito, senão, mas tá bom. É isso aí. Obrigado pela participação, viu, gente? Se você esperar um pouquinho no final, ou de alguma GTI, eu te mando os links. Deixa eu sugerir uma coisa aqui, antes da gente passar para a terceira e última pergunta, eu vou compartilhar na tela aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela do meu e-mail para o pessoal que quiser mandar pergunta, mandar para mim e eu encaminho para o Magrinelli aqui. Quase que eu falei o seu nome que eu usava lá no mestrado, Magrinelli. Tudo bem, pula. Vamos ver se aparece aí. Compartilhou o e-mail com vocês? Vamos ver. Cadê? Ainda não. Ainda não. Agora. Peraí. Deu? E eu tô sem. Eu não consigo. Eu não tô vendo. Tá na tela. Tá. Então é paulo.taveira@croton.com.br. Anotem esse e-mail. Se tiver mais dúvida, você, inclusive, Anderson, manda um e-mail para mim, que eu encaminho para o professor Alexandre, aí vocês criam um canal de conversa aí para continuar essa discussão, beleza? A ideia é a gente clarear o que for possível, tá? Porque aqui o tempo é apertado. A última pergunta. A última pergunta é do Flamiel. Flamiel, fica à vontade. Ô, Alexandre. Boa noite. Você comentou aí que logo Minas Gerais como falar. Boa noite. Tá quebrando. Repete. Boa noite a todos. Ô, Alexandre, você comentou aí de acontecer e hoje Minas Gerais é a principal fonte de renda, emprego e a mineração. E você falou que tentar mudar para não ser talvez a primeira. E eu moro, por exemplo, em Igarapé, próximo à serra aqui, né? Você conhece? Sim. E aqui, como eu falo assim, metade da população trabalha na mineração, a outra metade trabalha com agricultura. Eu penso assim, ao invés de... Porque o Minas Gerais vai continuar produzindo minério para o Brasil, como se diz, para o mundo todo, né? Não vai mudar isso. E eu imagino assim, mas uma forma das empresas recuperarem aquilo que o dano que ela causa, vamos falar assim, né? De uma certa forma, contribuir para outros setores. Sim. Deixa eu só responder rapidamente isso, né? Que é o horário. Dentro dos negócios verdes, negócios ligados à recuperação ambiental, reprocessamento, por exemplo, de pilhas de minério e afins, elas também têm espaço para isso. Eu posso pensar hoje que a recuperação ambiental também vai ser uma fonte de lucro. Agora, eu tenho que pensar em diversificação da matriz. O que está se propondo cada vez mais é que essa diversificação econômica seja uma diversificação verde. Tá ok? Acho que nosso tempo já deu, né, Paulo? Ok. Deu. Flamiel, é o seguinte, se você quiser continuar, manda isso no e-mail para mim, para eu organizar com o professor Alexandre, que agora a gente começa a segunda palestra e tem gente que está inscrita em mais de uma, ok? Ok. Beleza. Pessoal, então, em nome da Faculdade Pitágoras, eu queria agradecer a presença de todos que são da nossa comunidade, do ecossistema Pitágoras, aqueles que ainda não são, mas que talvez sejam, e aqueles que estão passando por aqui para conhecer um pouco mais, independente de continuar ou não estudando. Agradecer também ao doutor Alexandre pela contribuição aqui espetacular para o nosso enriquecimento, e a Carla, que é a coordenadora de curso, que está à frente, junto com os outros coordenadores, organizando aqui essa semana o simpósio das engenharias, computação e também arquitetura. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado, um abraço gente. E até a próxima Carla. transmissão. Obrigado, Paulo. Obrigado, Valeu. gente. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.